Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde, recebam a graça e a paz do Senhor. Eu sou Ricardo Andrade, estamos começando o programa Liderança Frutífera, um programa voltado para abençoar a sua vida na liderança e abençoar a sua vida no geral. Sempre você vai conseguir, com certeza absoluta, aplicar aquilo que você ouve, aquilo que você aprende aqui no programa, no seu dia a dia. E isso é um grande diferencial. Creio que nós temos aqui, né, um diferencial é esse, você não ouve só conceitos que não são aplicados e nem aplicáveis. Os nossos conceitos são reais, são verdadeiros e por isso conseguem acontecer no dia a dia. E por que acontece isso? Porque são princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus sempre será o fator determinante no sucesso na vida de qualquer empreendimento que leve Cristo nesse projeto. Se você está empreendendo algo que leva ao nome de Deus, não importa para qual área você vá, você precisa, então, tirar os princípios para que isso aconteça da própria palavra de Deus. E é isso que eu quero começar com vocês nessa sequência, nesses dois programas, pegar princípios que vão nortear a nossa vida no que diz respeito à liderança cristã. Eu poderia chamar esse programa de hoje e o próximo também de um curso sobre liderança cristã, onde você vai entender muitos conceitos. Esses conceitos vão trazer para você direção, direcionamento, vão te dar orientação, você vai saber se colocar, você vai conseguir entender também qual é a sua posição dentro desse quebra-cabeça grande que é, né, a liderança cristã, e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Se você não consegue, você sabe muito bem disso, colocar a peça certa no lugar certo, tudo desmorona. Se você não coloca a peça certa no lugar certo, a imagem não aparece. Então nós precisamos entender os princípios da liderança cristã e com certeza isso vai fazer total diferença em nossa vida. Vai ser uma bênção para nós quando isso acontece, e quando isso acontece nós somos também abençoados. É importante também, nesse caráter introdutório, pensar que nós também estamos encaixando peças na vida de outras pessoas. Liderança cristã é trabalhar com pessoas. Liderança cristã é estar no meio de pessoas. Então você também está ajudando outras pessoas também no quebra-cabeça da vida delas a encaixarem as peças certas nos lugares certos para que venha aquela imagem bonita que traz realização, que traz, enfim, aquele gozo na alma, e todo mundo precisa e quer viver isso. Vamos ao que interessa. Mas antes, não esqueça de compartilhar essa programação com outras pessoas. Você que está no YouTube, no Facebook, ou mesmo no Instagram, você compartilha convidando outras pessoas para assistirem também junto conosco essa programação, e tenho certeza que ela vai ser também muito abençoada, muito bem direcionada, como eu disse, pela própria palavra de Deus. Faça isso agora, então, e já vá compartilhando aí para que outras pessoas sejam alcançadas. Vamos começar de um princípio básico. Liderança, o que é? Talvez a sua pergunta seja essa: pastor, acabei de chegar nesse projeto, não sei muito bem como me comportar. O que é ser um líder? Líder é você influenciar, conduzir a vida de outras pessoas a um propósito definido. Semana passada nós falamos sobre ter propósito, ter planos, ter projetos. Nós precisamos disso, todo mundo precisa disso. Sem plano, você não vai chegar a lugar nenhum, sem um objetivo, sem uma meta, enfim, você não vai alcançar. E o que o líder faz? O líder cria influência, o líder cria a sua intervenção na vida de pessoas para que as pessoas alcancem os propósitos propostos pelo líder. O líder é um facilitador, é um ajudador, ele está ali para influenciar outras pessoas, ele está ajudando pessoas para que essas pessoas cheguem aos objetivos que elas querem, que elas desejam chegar e que o líder também quer. Se você é líder de um grupo, você com certeza deve ter um objetivo para esse grupo. Então agora você vai no teu trabalho influenciando pessoas, tentando mexer com a vida delas, orientando-as para que elas possam caminhar em direção àquele objetivo, para que elas não possam parar no meio do caminho, para que não possam caminhar uma parte e depois retroceder, não, para que elas vão em direção ao objetivo que você definiu. Então liderar o que é? Define para mim, Ricardo, tá bom. Liderar é influenciar pessoas para que elas cheguem ao destino proposto, para que elas cheguem ao objetivo que você mesmo constituiu para o seu grupo. Então liderar é isso. Nós estamos debaixo dessa premissa. Nós não somos dominadores de pessoas. Se você vem de uma escola de pessoas dominadoras, entenda, liderança não é dominar pessoas. Você não é dono de ninguém. Você não é o detentor da vida de alguém. Não existe mais trabalho escravo. Na verdade, hoje nós somos influenciadores, pessoas que estão conduzindo outras pessoas através da sua influência.
colocando no coração dessas pessoas a motivação correta, colocando no coração dessas pessoas o combustível que elas precisam ter, colocando no coração dessas pessoas a sabedoria, enfim, os caminhos, fazendo todo um trabalho para que essa pessoa por si só tenha a consciência, tenha a concepção, viva aquilo, deseja aquilo e coloque a sua vida à disposição daquilo. Se coloque as ações do outro na disposição de alcançar um objetivo. Não sei se você já foi em alguma palestra empresarial motivacional, onde as grandes corporações, as grandes empresas contratam palestrantes para que eles possam fazer isso, pegar pessoas que estão paradas e darem a essas pessoas a influência que elas precisam, o poder que elas precisam para que elas alcancem um objetivo. E nós, como líderes, temos de Deus essa responsabilidade de colocar nas pessoas aquilo que elas precisam para que elas alcancem um objetivo. Você vai encontrar isso nos evangelhos, você vai encontrar isso em Atos, porque era exatamente isso que Jesus fez com os seus 12 apóstolos. É óbvio, guardadas as devidas proporções, tá? Não se esqueça disso, guarde as devidas proporções, mas fazemos iguais com as pessoas que estão conosco. Fazemos de igual modo. Pegamos pessoas que não estão, de repente, preparadas para aquele propósito, aquele objetivo, mas que desejam trabalhar conosco. Você sabe, todos os discípulos estavam esperando a vinda do Messias, estavam esperando que ele aparecesse. Jesus pegou esses homens não preparados, não voltados para aquilo, mas foi depositando no coração deles intenção, foi colocando na vida deles influência de Cristo, foi ensinando, foi instruindo, foi corrigindo, foi exortando, foi trabalhando, pegou ali uma pedra bruta, mas talhou e deixou ali uma peça maravilhosa, e esse é o nosso trabalho, influenciar pessoas. E influência é tudo isso, meu irmão, influência é tudo isso, não é só referência, eu sempre ensino isso também. A algumas pessoas, existe uma diferença entre influência e referência. Referência é qualquer pessoa que nós olhamos e observamos o que ela faz e pensamos, realmente isso é bom de ser feito. Mas a influência geralmente está distante, nós temos uma influência num outro país, temos uma influência num outro estado, temos uma influência de alguém de expressão nacional, alguém que nós admiramos, mas a referência, essas pessoas que nós admiramos, que estão longe, agora as influências estão perto. As influências estão perto de nós. Ouvimos a voz do nosso ouvido, o toque do nosso ombro, a direção à nossa frente. Enfim, a influência está perto e você foi chamado para influenciar essas pessoas. Por isso que nós precisamos estar perto, cuidando, apacentando, enfim, influenciando essas pessoas. Esse é o primeiro conceito para a liderança cristã. Liderança cristã não é dominar pessoas. Não é ser o dono de pessoas, não é ser o detentor de pessoas, não. É ser um influenciador de pessoas. E é nisso que eu quero que você pense comigo, porque o próximo texto vai nos ensinar como um influenciador pensa. E o texto que eu quero pensar com vocês é Mateus 23, verso de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 11, ele está dizendo o seguinte: o maior entre vocês deverá ser servo. Mateus 23, 11. O maior. Você sabe que as estruturas que estão montadas fora da liderança cristã, em qualquer outro ambiente, elas são representadas por um triângulo que é virado para cima, um triângulo na sua posição original, digamos assim, onde uma das suas pontas está em cima e você tem duas pontas para o lado. Esse é o formato de todo tipo de hierarquia fora do cristianismo. Você vai encontrar isso em qualquer corporação, em qualquer atividade. Qual é a diferença do Evangelho? E o Evangelho puro, simples, ensinado por Jesus, é que ele pega essa pirâmide, pelo menos na nossa vida, que somos pessoas que querem seguir Jesus, e vira de ponta cabeça. Ele põe de cabeça para baixo. E pega aquela ponta que antes representava o lugar mais alto e ensina: vocês que querem serem líderes cristãos, precisam inverter a pirâmide de vocês, onde ao invés de vocês serem os maiores, agora vocês são aqueles que servem todas as pessoas. Aonde estão nas hierarquias, corporações, instituições aí fora, os que servem? Estão no topo da pirâmide ou na base da pirâmide? Você sabe bem, eles estão na base da pirâmide, mas dentro da realidade cristã, dentro da realidade do cristianismo, Jesus disse isso, viveu isso, ensinou isso, depois disso os apóstolos viveram isso, ele disse: não, aqui dentro a realidade será outra. Aqui eu vou inverter a pirâmide e vou colocar o líder como aquele que serve a todas as pessoas. Foi isso que ele fez.
Ele veio para servir, servir como exemplo, servir como aquele que entregou a sua vida, servir como aquele que lavou os pés dos apóstolos, servir como aquele que ensinou, servir como aquele que instruiu, servir como aquele que corrigiu, enfim, servir para qualquer coisa. E o nosso trabalho é esse, meu amado irmão. Não digo que você tenha que se diminuir, que você tenha que ser pior do que as outras pessoas, muito pelo contrário, se Deus te colocou nessa posição é porque Ele reconheceu em você algo digno de tal coisa. Um lugar para se estar e que Deus desejou que você estivesse ali, que queria que você estivesse ali, quis, e por isso que você está nessa posição. Mas Deus quer trabalhar em você um princípio macro. Você é o servo de todas as pessoas que te ouvem, você é o servo de todas as pessoas que te atendem, você é um servo de todas as pessoas que estão dentro do teu ministério, que estão dentro do teu ciclo de trabalho, você é um servo dessas pessoas, ou seja, a sua vida está aí onde está para poder servir as pessoas. Eu estou aqui talvez com algumas pessoas, talvez com centenas ou milhares, não sei, mas eu estou aqui para servir vocês, prestando um serviço, tentando ser útil na vida de vocês. E Jesus está dizendo isso. Olha, vocês receberam uma posição onde vocês serão úteis na vida de outras pessoas, através do serviço. E o serviço que Deus te capacitou para fazer, é Deus quem dá os dons às pessoas, é Deus quem escolhe pessoas e vai dando ali 5, 3, 2 ou 1, ou um dom, e Deus vai colocando na mão dessas pessoas, não importa qual é a quantidade de dons que você recebeu, ou quais são, de todas as formas Deus quer que você sirva, Deus deseja que você sirva a outras pessoas, e por isso Ele colocou os dons na sua mão. Então não se esqueça, não se esqueça, Deus quer que você seja um servo. Por quê? Que seja um servo que influencia, seja um servo que influencia outras pessoas a servir. Nós vivemos um tempo, meus amados irmãos, onde muita coisa se perdeu no que diz respeito à liderança cristã. Hoje nós vemos líderes cristãos que não são servos. Na verdade, eles são servidos de todos os jeitos, de todas as formas, menos da maneira certa, que é ser servo de outras pessoas. Ressalto isso novamente, porque é muito importante. Não tente você diminuir as pessoas para que elas sirvam. A pessoa está numa condição acima da tua, no ministério, na vida, na família, em qualquer campo. Você tentar diminuir essa pessoa para que ela te sirva, esse não é o teu trabalho. Deixe que Deus conscientize, deixe que Deus fale, deixe que Deus ministre. Ajude. Todo crente tem que ter um bom conselheiro, um bom discipulador, um bom mentor. Então essa pessoa vai encontrar essa pessoa que vai ajudar ela nesse processo. Mas o nosso ponto aqui é que todos nós devemos servir e ensinar outras pessoas também a servirem através da influência. Percebeu? Jesus colocou isso como um parâmetro. E agora nós olhamos para a palavra de Deus e vamos encontrar outros profetas falando sobre isso. Vamos ler 2 textos, na verdade, o mesmo texto em 3 versões diferentes. Mesmo texto em 3 versões diferentes, para que nós possamos entrar num assunto importante na liderança cristã, que são as posições que as pessoas ocupam. O texto é Jeremias 3,15. Hoje é muito importante que você tenha nas mãos uma caneta e um caderno para anotar, porque tudo que vai ser falado aqui, tenho certeza absoluta que vai te edificar, vai te abençoar. É um curso, isso aqui é um curso, é uma palestra que você precisa anotar tudo que está sendo falado para sair daí com mais compreensão e mais entendimento sobre o assunto, tá certo? Jeremias 3, verso 15, livro do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15. A NVI diz o seguinte: eu lhes darei governantes conforme a minha vontade. É Deus dizendo isso. Que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Deus está dizendo isso. A João Ferreira de Almeida está dizendo o seguinte: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Primeira versão está dizendo que Deus vai dar governantes, agora a segunda que Deus vai dar pastores, e a terceira, que é a NVT, nova versão transformadora, está dizendo o seguinte: eu lhes darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E desses 3 textos, nós percebemos aqui que nessas 3 traduções diferentes, existem pontos que são chaves mesmo quando as palavras que os definem mudam, né? Ele começa falando sobre dar governadores, no outro ele fala sobre dar pastores, no outro ele fala sobre dar líderes, e ele está querendo dizer a mesma coisa. E tem 3 situações aqui que saltam aos nossos olhos. Primeiro, é Deus quem vai dar as pessoas para as posições.
Meu amado irmão, guarda aí no seu coração essa segunda verdade para essa tarde. Ninguém pode ocupar o lugar que Deus não tem para essa pessoa. Quando Deus tem um lugar para uma pessoa, Deus pega essa pessoa e coloca no lugar que Ele tem. Ninguém está aqui por acaso. Mas, pastor, eu já ouvi falar que tem lobby, eu ouvi falar que tem amizade, tem pretensões, tem vontades, tem aquele lance de pai colocar filho, tudo isso tem, e é verdade, tudo isso tem. Mas tudo isso também acontece com uma permissão de Deus. E quando Deus não se agrada disso, meu amado irmão, não pense que Deus fique inerte a essas coisas. Deus não fica inerte a nada. Quando Deus não se agrada dessas coisas, Deus vem com a tua intervenção. Deus vem com a mão dele para tirar e para colocar. Se os corações dos reis, segundo a Bíblia diz, estão nas mãos de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos 13, ele diz que toda a governança está nas mãos de Deus. Peraí, será que somente os nossos líderes não estarão? Não. Eu não creio nisso, eu creio que cada pessoa está na posição que ela tem que estar. E se você está nessa posição e está tendo dúvidas sobre isso, meu amado irmão, pare de duvidar, porque se você chegou onde você chegou é porque Deus te quer aí. Agora, se você se colocou nessa posição, você precisa vigiar e tomar muito cuidado. Se alguém te colocou por uma escolha que não uma escolha divina, cuidado, você vai acabar se dando mal. Se você é filho, por isso está numa posição, você vai acabar se dando mal. Se você é amigo e por isso chegou, você vai acabar se dando mal. Porque nós precisamos ser como Jeremias aqui, ser pessoas escolhidas pelo coração de Deus. É Deus quem tem que dar essas pessoas. É Deus quem dá os governantes, é Deus quem dá os pastores, é Deus quem dá os líderes, é Deus quem vai colocando cada pessoa no seu lugar. E Deus nunca erra, porque Deus tem um propósito para cada pessoa. Você pode pensar, mas Deus errou com o Saul. Deus não errou com o Saul. Deus escolheu a pessoa certa, para o momento certo e para o propósito certo. Infelizmente, Saul se perdeu nisso tudo. Deus não errou com Davi porque ele pecou, porque Deus escolheu a pessoa certa, no momento certo, para o propósito certo. Deus não errou com Salomão, porque depois Salomão se perde com as suas mulheres, ele se perde nos ídolos das mulheres. Deus não errou. Deus não errou em nenhuma escolha, porque cada pessoa é escolhida com um propósito. E dentro disso, as pessoas vão tomando as suas decisões. Olha o que diz também Efésios capítulo 4, verso 11. Anota aí, depois que você anotar, você para me escutar que eu vou ler para você, ou se você está procurando sobre ele, já anota aí, Efésios 4:11. Olha o que está dizendo o texto. Eu darei alguns, aí ele fala, para apóstolos, outros para os pastores, outros para evangelistas, outros para profetas e outros para pastores e mestres. Acho que eu errei a ordem aqui, primeiro era profetas e agora no final, pastores e mestres. Mas quem que designa isso? Quem escolhe isso? Você sabe, o Espírito Santo. Você sabe que é o próprio Deus quem escolhe. É Deus quem está designando pessoas para as posições que ela tem que ocupar. Você tem que trazer isso muito forte dentro de você. Isso vai te fortalecer, vai te dar vitalidade espiritual, vai te dar certeza de que você pode fazer a coisa certa. Agora, se você ficar em dúvida se você realmente está no lugar que você tem que estar, eu também, meus amados irmãos, eu creio que nenhum ser humano está totalmente preparado para as posições que Deus tem. Não estamos, né? Você vai olhar o Antigo Testamento, você vai encontrar muita gente tentando sair da posição que Deus tinha para essa pessoa, uns dizendo que não sabiam falar, outros dizendo que ainda eram novos, outros recuando de chamado, outros não aceitando de maneira nenhuma aquilo que Deus tinha. Você vai encontrar muitos exemplos de pessoas assim, de homens e mulheres agindo dessa maneira. Mas hoje, meu amado, com a compreensão bíblica que nós temos, com a revelação do Espírito Santo, com esse preenchimento que nós temos da parte de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos entender que aquilo que Deus chamou para nós fazer, nos chamou para fazer, está sendo revelado dia após dia. Nosso coração arde por isso, a nossa mente arde por isso, nosso espírito arde por isso, e nós estamos ali sempre buscando, estamos ali sempre nos colocando diante do Senhor, porque foi Ele quem nos escolheu. Guarda isso dentro de você. Foi Deus quem te designou, foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te deu, foi Deus quem te separou. E tudo isso porque Deus tem uma posição para você. Deus tem um lugar onde você deve estar. E nós precisamos fazer isso. Eu hoje ocupo uma posição aqui, na Igreja do Brasil para Cristo Manda Aqui. Você que está me ouvindo aí provavelmente sabe disso. Mas eu creio piamente, foi Deus quem me colocou nessa posição. Eu não posso chegar aqui porque eu tenho 15 anos de casa, 18 anos de casa, ou 20 anos, ou 50 anos, e por isso ocupar uma posição.
Você não pode ocupar uma posição porque você é amigo de A, de B, de C ou de D. Você não pode ocupar uma posição porque a sua influência, o seu dízimo é o maior dízimo da igreja, então você tem a obrigação de ter uma posição. Não é assim que funciona, pelo menos não dentro dessa nossa pirâmide invertida, não dentro dessa realidade cristã. Aqui é gente com chamado. A liderança de Deus é pessoas que Deus escolheu. Às vezes Deus escolhe a pessoa menos letrada, às vezes Deus escolhe a pessoa mais letrada, às vezes Deus escolhe a pessoa mais rica, às vezes Deus escolhe a pessoa mais pobre. O que importa é que nós temos que ter essa marca em nós. Eu tenho um chamado de Deus e por isso eu estou na posição que eu tenho que estar. É por isso que eu estou no lugar que eu tenho que estar. Essa é a primeira coisa que nós pegamos ali, pensamos, pescamos no texto de Jeremias, né? Que Deus escolhe, Deus designou, Deus decidiu dar governadores, pastores ou líderes, tá certo? E a segunda coisa que o texto nos diz que existe um conjunto entre os três textos ali, é que Deus está colocando pessoas segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Os textos dizem, conforme a minha vontade e segundo o meu coração. É Deus quem está dando isso de acordo com a vontade do coração dele. Isso que nós falamos até agora se aplica perfeitamente aqui. Deus tem um desejo para cada um plano, um propósito, e a vontade dele é cumprir isso. Então ele vai designando cada pessoa para a sua posição, cada pessoa para o seu lugar certo. Você não precisa se frustrar de não ter, você precisa se frustrar de não entender aquilo que Deus já entregou para você. Porque não existe nenhum só crente em toda a face da terra que não tenha um propósito de Deus colocado na vida dele. Então você tem que encontrar o seu lugar. E aqui está dizendo que é conforme a vontade de Deus. E olha o que diz Efésios 4:12. Talvez a gente trabalhe paralelamente com esses dois textos. Deixa um aberto e um canto aí, outro aberto e outro canto aí, para que você possa ir pensando junto comigo. Olha o que diz Efésios 4:12. Primeiro diz que Deus vai dar apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E agora diz, e eles serão responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra de Cristo. Qual que é a intenção? Qual que é a vontade de Deus? Porque lá em Jeremias está dizendo que vai dar gente segundo o seu coração, gente segundo a sua vontade, porque somente pessoas que vêm do coração de Deus podem concluir a obra que Deus quer que essas pessoas concluam, sem se perder no egoísmo, sem se perder na altivez, sem se perder nos devaneios da vida, sem se embaraçar com as coisas desse mundo, sem ficar completamente preso em pecados, sem deixar com que tudo aquilo desmorone. Olha o que Efésios diz, responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra de edificação do corpo de Cristo. Você entendeu, meu amado irmão? Você entendeu que Deus te chamou não para que você realmente seja a pessoa, sabe, aquele cara que está no outdoor, o cara que está sempre ali, mas é para você preparar pessoas. Lembra que a gente começou falando sobre ser líder, servo, inverter a pirâmide? Agora você entendeu, peraí, eu sou um apóstolo, mas acima disso eu sou um servo, e por ser um servo eu estou aqui para servir pessoas, possuindo um chamado, e agora você entra nisso. Nós estamos preparando pessoas para realizar a obra de edificação do corpo de Cristo. Nós estamos preparando outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você prepare outras pessoas para a obra que Ele te tem chamado. Você percebe essa marca na vida de muitos crentes, de muitos cristãos, pessoas que estão preparando realmente outras pessoas, pessoas que estão não pensando em si ou pensando somente numa localidade, mas estão pensando em pessoas, são pessoas que fazem a diferença. Eu li estatísticas últimos dias do Instituto Envisionar, e ali mostra que uma grande dificuldade que os pastores mais velhos possuem é de ter alguém que preparado para assumir o lugar dessas pessoas. Eu não me recordo exatamente da estatística, mas pelo que eu me lembro aqui, era 60% quanto a 40%. 40% não tinha gente preparada, ou 40% tinha gente preparada e 60% não tinha gente preparada. O que eu entendo é o seguinte, existem pessoas aí ocupando as suas posições, vivendo o seu chamado, mas que não estão realizando aquilo que tem que realizar, que é preparar outras pessoas para edificar o corpo, que é para suprir outras funções, enfim, fazer outras coisas. Nós precisamos pensar muito e muito e muito nisso. Não deixe de pensar nisso você também, porque com certeza você também possui um chamado. E aí o texto também de Jeremias está dizendo o seguinte,
que essas pessoas que Deus chamou, conforme o seu coração, para cumprir o propósito que Efésios 4:12 diz, está dizendo o seguinte, que eles os dirigirão com sabedoria e com entendimento, na NVI. A outra versão diz que vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. É a versão João Ferreira de Almeida. E a versão transformadora diz que os guiarão com conhecimento e entendimento. Dirigirão, apacentarão e guiarão. Isso é a mesma coisa. É isso que os pastores vão fazer, é isso que os líderes vão fazer, é isso que aqueles que são governantes vão fazer. Cumprir isso, dar direção, apacentamento e guia, vão orientar pessoas para esse caminho. E tem que ser com esses argumentos aqui, sabedoria, entendimento, conhecimento, entendimento. Você reparou que não é com a vara que você vai ficar batendo nas pessoas para que elas sigam aquilo que você quer? Não é aos gritos, aos berros, não, é com sabedoria e com entendimento. É assim que nós vamos liderar pessoas, é assim que nós vamos influenciar pessoas. Eu sei que Deus te chamou, eu sei que Deus te capacitou, mas não tome esse caminho, não tome o caminho do autoritarismo, nem da autoridade para poder se manter sobre as pessoas. Não, tome o caminho da influência. Você vai encontrar, sim, pessoas que não querem esse tipo de tratamento. E aí, se você acreditar que essa pessoa está no lugar certo, você então usa uma outra estratégia, mas nós precisamos entender que é o conhecimento, é a sabedoria, é o entendimento, é a palavra sábia que vai fazer com que a pessoa cresça e se conduza. Jesus usou sim palavras duras algumas vezes, nós também teremos que usar algumas vezes, mas na maioria dos casos ele sempre guiou o povo com sabedoria, com entendimento, com perguntas que davam resultado, com colocações, com dúvidas, enfim. Jesus fez um baita de um trabalho com essas pessoas. E olha o que diz Efésios 4, agora o verso 13. Começamos lá no 11, agora chegamos até o 13. Olha o que diz o texto aqui. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Você vai ser guiado, você vai ser apacentado, você vai ser conduzido, dirigido até isso. Até que a fé e o conhecimento do Filho de Deus te faça maduro. Até onde a liderança vai? Até esse ponto. Até o ponto de ver que a pessoa está madura, que a pessoa tem fé sólida. Não é essa fé que vai e vem, não é essa fé, arenosa que as pessoas possuem, não é essa fé que se desfaz com um pouco de água, não é essa fé fraca e não. Até uma fé sólida em Cristo Jesus, até uma fé firmada, uma fé firme, até que essa pessoa possa perceber que agora ela tem maturidade para lidar com problemas, para lidar com dificuldades, para lidar com novas situações, para lidar, Senhor, com tudo aquilo que Deus tem para colocar na vida dessas pessoas, até que essa pessoa entenda isso, o teu trabalho de dirigir, de apacentar, de guiar, continua acontecendo. O teu trabalho de serviço com essa pessoa continua acontecendo. Mas, pastor, e quando ela chegar nessa posição? E quando ela alcançar esse status? E quando ela conseguir finalmente chegar a esse ponto? Quando ela chegar nesse ponto, seu trabalho com ela será outro. Você vai continuar sendo o líder dela, você vai continuar servindo-a, você vai continuar fazendo todo esse trabalho de guia, de apacentamento, de cuidado. Você vai continuar, mas agora numa outra esfera. Agora você vai estar trabalhando para que essa pessoa trabalhe também com outras pessoas. Você vai estar ajudando para que ela possa estar também ajudando outras pessoas. Você vai contribuir para que outras pessoas também possam contribuir e para a coisa acontecer. Então, meu querido irmão, entenda essas 3 verdades. Deus tem um lugar para você, com certeza, dentro do reino, para que você influencie outras pessoas, senão nem nesse programa que você estaria assistindo. E se você está me assistindo é porque Deus tem um chamado para a sua vida, para influenciar, e liderança cristã é exatamente isso, influenciar outras pessoas. Você compreender, né? Estamos fazendo aqui aquele mapinha mental que a gente sempre encerra blocos ou programas fazendo isso. Então você entende que você, para ser grande dentro do reino de Deus, tem que servir. Para ser grande você tem que se diminuir e ser o menor de todos. E aí você entende aqui nesse texto de Jeremias 3:15 as verdades disso. Leia em qualquer versão e você vai ver aquilo que Deus tem para você, que Deus te escolheu conforme a vontade dele para que você faça o seu trabalho com sabedoria e com entendimento. Essa compreensão ficou boa, né?
Deus te escolheu, e aí o texto diz que um pastor, governante ou líder não importa, mas que você é uma escolha do coração de Deus, é vontade de Deus que você esteja no lugar que você está, e agora você vai dirigir as pessoas, apacentar as pessoas e guiar as pessoas de acordo com o quê? Com o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus 100%, e com a sabedoria, que é o quê? O aplicar da palavra de Deus. Você tem o conhecimento, mas você aplica de acordo com a palavra, sabedoria. Então, é isso que Deus quer de você. E aí os textos vão nos ensinando que Ele nos chama para chamados específicos, e hoje somos responsáveis para que as pessoas realizem a obra de Cristo, e por fim nós vamos levar e conduzir todas essas pessoas até o lugar que elas precisam estar, que é um lugar de maturidade com Deus, até que alcancem a plenitude de Deus, o lugar de maturidade. Com certeza Deus tem para você esse lugar. Todo cristão, meus amados irmãos, todo cristão precisa entender que ele tem que crescer, que ele tem que se desenvolver. O cristão que não cresce fica mirrado, ele fica, falta coisas para ele. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que a gente se desenvolva, porque nós vamos além, vamos além. Jesus, ele comenta sobre parábolas de crescimento, Jesus ensinou isso. Você percebe o ministério dos apóstolos crescendo, você percebe a igreja crescendo. Então, o crescimento é uma dádiva que Deus tem para cada um de nós, Deus tem para todos nós. Deus quer sim que você cresça. Como pessoa, como cristão, como líder, Deus deseja isso, Deus quer que você cresça. E você precisa entender que crescer faz parte do processo. Até onde? Até onde eu chego no nível pleno de maturidade, até onde eu alcance a expressão plena da maturidade de Deus para as nossas vidas. Então cresça, meu amado irmão, e ajude outros a crescer, porque a influência cristã é isso, porque a liderança cristã é isso. Você cresce e também conduz outras pessoas ao crescimento, tá certo? Então nunca se esqueça, você é um servo, porque essa é a nossa próxima pergunta, e daqui a pouco quero encerrar o programa nessa ministração aqui, encerrar o programa com você hoje falando um pouquinho sobre isso. Agora que você entendeu que você é um servo, você tem que decidir se você vai ser um gerente no lugar onde você está, ou se você será um ministro no lugar onde você está. Decida isso aí, e você vai ter talvez 3 segundos para fazer isso. Tem que decidir rápido. Agora, creio que já com esse conhecimento que você já tem, um conhecimento talvez até mais profundo e rebuscado que você já possui, de coisas que você já ouviu, você tem que entender. Deus não escolheu você para ser um gerente das coisas dele. Se alguém lá que vai, mede uma situação, mede outra situação, e controla aqui, controla ali, e conversa com alguém, não, Deus te escolheu para ser um ministro. Que a palavra ministro já diz exatamente o que a função exige desse ministro. É muito profundo o que eu vou dizer. Pensa comigo, o que o ministro faz? O ministro ministra. O gerente controla entrada e saída, o gerente controla horários, o gerente controla resultados, o gerente controla coisas. E o ministro que Deus escolheu? E o líder que Deus escolheu? O líder lidera ministrando nas pessoas. Então você tem que escolher nessa tarde o que você quer do seu ministério. Você quer o ministério gerencial? Deus não tem isso. Se você quer o ministério de Deus para a sua vida, esquece esse comportamento gerencial. Não é que não tem que ter gerenciamento, não entenda isso. Mas esquece o comportamento de gerente e passa a ter o comportamento de ministro. Ministro está ali para ministrar pessoas, ministrar o moribundo, ministrar o reto, ministrar o justo, ministrar o ímpio, ministrar qualquer tipo de pessoa e qualquer tipo de situação. E Deus te escolheu para isso. Infelizmente você vai se deparar com líderes que são bons para contar coisas, são bons para medir coisas. Não estou dizendo que esse trabalho não deve ser feito. Me entenda, meu amado irmão. E se você não estiver entendendo, coloca aí, pastor, não estou entendendo a sua linguagem, não estou entendendo o que você está me dizendo. Mas me entenda. Não estou dizendo que o trabalho gerencial não é importante. Nós precisamos saber realmente o horário que as coisas estão acontecendo, como estão acontecendo e por onde estão acontecendo. São métricas, nós precisamos ter. Mas o mais importante é que você, na sua posição, ministre sobre pessoas. Ministre pessoas. É o ministério que nos dá essa condição de ministrar pessoas e levar essas pessoas aos passos anteriores que nós falamos, ao crescimento. Pessoas crescem quando são ministradas, pessoas se desenvolvem quando são ministradas. E as estatísticas dizem, meus amados irmãos,
que você que ministra para outras pessoas acaba aprendendo muito mais sobre as coisas que você já tem, já sabe. Então, se você é um líder aí, de repente, de louvor, você tem que ministrar sobre as pessoas, porque quando você ministra, você internaliza ainda mais isso, você guarda ainda mais isso. Então, você foi chamado por Deus não para gerenciar, porque Jesus disse, você lembra do texto, Mateus 23, verso 11, que você foi chamado para ser agora um servo, não um gerente, não um CEO, não se for, não, você é um servo de Deus, e por ser servo você aprende a ministrar. Ministra, meu amado irmão, ministra as pessoas. O Paulo chega a dizer depois, lá no Novo Testamento, que você agora deve exortar em tempo e em fora de tempo, com toda mansidão, paciência, tranquilidade. Então agora você tem que ministrar as pessoas. Se você está encontrando pessoas caídas, ministra sobre elas. Se você está encontrando pessoas ali pujantes, firmes e fortes, ministre sobre elas, porque é isso e é para isso que Deus te chamou, tá certo? Então, de tudo que eu já falei, você sempre, você vai construindo aí, né, a ponte entre uma coisa e outra, vai linkando uma coisa para outra, e hoje vamos terminar nisso. Gerente ou ministro, se pergunte se até agora você foi o quê? Você foi gerente ou você foi ministro? Até agora, o que você fez? Você gerenciou pessoas ou você ministrou sobre pessoas? Eu creio e espero que você esteja ministrando sobre pessoas e desejo que você faça isso. Tá certo, meu amado irmão? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus te fortaleça de uma maneira sobrenatural para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. E tudo que Deus tem para você é estar nessa posição, na posição chave que Deus te escolheu para estar ali, porque você é uma escolha do coração de Deus. Creia nisso e guarde isso. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te capacitou para que você sirva outras pessoas. Deus tem um propósito e o propósito para nós é de sermos servos de Deus. Eu vou ficando por aqui, o programa dessa tarde também. Que Deus te abençoe fortemente, grandemente. Fale sempre ao seu coração e você esteja na paz e na presença do Senhor. Um forte abraço para você. Semana que vem a gente volta. Até mais.